E se eu te dissesse que existe um lugar no nosso sistema solar onde a ideia de sobreviver simplesmente deixa de fazer sentido? Não é a superfície de uma estrela, não é um buraco negro, é Júpiter, o maior planeta ao nosso redor, gigantesco, hipnótico, familiar nas imagens, mas por trás das faixas coloridas e da aparência quase calma vista de longe, existe uma atmosfera tão hostil, tão esmagadora, que qualquer coisa enviada para lá está condenada muito antes de entender onde chegou. E a parte mais inquietante é essa: Júpiter nem sequer precisa de uma superfície para destruir tudo. Quando você olha para ele da Terra, parece só mais um planeta no céu. Um ponto brilhante, bonito, silencioso. Só que essa imagem esconde uma verdade muito mais escura. Júpiter não é um mundo onde você pousa. É um abismo atmosférico. Uma descida sem alívio, sem chão claro, sem fronteira segura. E quanto mais fundo você vai, mais a própria física começa a trabalhar contra você. É isso que torna Júpiter tão diferente de tudo que você imagina quando pensa em um planeta. Na Terra, a atmosfera é o que protege a vida, filtra a radiação, regula a temperatura, permite respiração. Em Júpiter, a atmosfera faz o oposto. Ela não protege, ela caça, ela comprime, ela destrói. Estamos falando de um gigante gasoso com um volume tão imenso que mais de 1000 terras caberiam dentro dele. Um mundo composto principalmente por hidrogênio e hélio, os elementos mais comuns do universo, mas organizados ali de um jeito brutal. Porque em Júpiter não basta existir gás. Esse gás é pressionado a níveis absurdos, aquecido a extremos, acelerado por ventos que atravessam o planeta em velocidades difíceis de imaginar. E então surge a pergunta que muda tudo. Se não existe uma superfície sólida como a da Terra, onde exatamente começa o fim para qualquer coisa que entre ali? A resposta assusta, porque o perigo não está em um único ponto. Ele está em camadas. Na parte mais alta da atmosfera, as nuvens já escondem compostos tóxicos e temperaturas extremas. Mais abaixo, a pressão sobe sem parar. Depois, vem regiões onde os ventos se tornam violentos demais, onde tempestades do tamanho de planetas menores giram por tempo indefinido e onde relâmpagos explodem com uma força muito além daquilo que você conhece aqui. Júpiter não mata de uma vez. Ele vai eliminando qualquer chance de resistência em etapas. Primeiro, a desorientação. Depois, o frio ou o calor extremos. Em seguida, a pressão, a radiação, a turbulência, até que chega um ponto em que não importa mais do que algo é feito. Metal, máquina, sonda, hipótese, tudo perde. E talvez o mais perturbador seja isso. Nós ainda chamamos Júpiter de planeta, como se essa palavra fosse suficiente para descrever o que ele realmente é. Mas não é, porque a atmosfera de Júpiter não é só um ambiente hostil, é uma armadilha colossal, viva em movimento, onde descer significa desaparecer. E então você decide descer, sem chão à vista, sem ponto de retorno claro, só nuvens. No início, parece quase tranquilo. As camadas superiores da atmosfera de Júpiter são frias, com temperaturas que podem chegar a cerca de 140 graus Celsius. Um frio extremo, mas ainda compreensível. Algo que a ciência já viu antes. Só que essa é a primeira ilusão, porque essas nuvens não são como as da Terra. Elas não são feitas de vapor d'água leve. Aqui, você está atravessando camadas de amônia congelada, cristais químicos e compostos tóxicos. Cada nível revela uma composição diferente, como se o planeta escondesse segredos em camadas. E você continua descendo. A luz começa a desaparecer. Aquela aparência listrada e vibrante vai ficando distante. O ambiente se torna mais denso, mais pesado, mais opressor. Então, o vento começa. Não é uma rajada comum. Em Júpiter, os ventos podem ultrapassar 600 km por hora.
correntes gigantescas que se movem como se o planeta inteiro estivesse em constante conflito consigo mesmo. E você não está observando isso de longe. Você está dentro disso. Agora imagine tentar manter qualquer estabilidade nesse cenário. É aqui que as coisas deixam de ser apenas perigosas e passam a ser inevitáveis. Quanto mais fundo você vai, mais a pressão aumenta. Diferente da Terra, onde a pressão muda de forma gradual e limitada, em Júpiter ela cresce sem piedade. Cada quilômetro descido multiplica a força sendo aplicada sobre você. E então surge outro problema: o calor. Sim, porque Júpiter não é apenas frio. Ele guarda energia dentro de si. À medida que você afunda, a temperatura começa a subir. Primeiro lentamente, depois de forma agressiva, até que você percebe algo estranho. Não existe equilíbrio, não existe zona confortável, só extremos. Frio mortal acima, calor esmagador abaixo, e entre eles, turbulência. Tempestades começam a surgir ao seu redor, não tempestades comuns. Estamos falando de estruturas como a Grande Mancha Vermelha, um sistema de tempestade maior que a própria Terra, ativo há séculos. Agora imagine isso de dentro. Relâmpagos cortam a escuridão, mas não são como os da Terra. Eles são mais intensos, mais energéticos, descargas que liberam uma quantidade absurda de energia em frações de segundo. E você continua caindo, sem paraquedas possível, sem pouso planejado, porque aqui está a verdade que poucos percebem. Você não está explorando Júpiter, você está sendo engolido por ele. E a cada segundo, o planeta vai removendo mais uma possibilidade de sobrevivência. E então, você chega a um ponto onde tudo muda. A descida continua, mas agora não é só a pressão que aumenta. É a própria matéria ao seu redor que começa a se transformar. O que antes era apenas gás, deixa de ser. A pressão atinge níveis tão absurdos que o hidrogênio, o elemento mais simples do universo, começa a se comportar de uma forma que não existe naturalmente na Terra. Ele é comprimido até um estado estranho, quase impossível de imaginar. Hidrogênio líquido, mas não como água. Algo muito mais denso, muito mais pesado, quase alienígena. E você continua descendo. Nesse ponto, não existe mais referência. Não existe céu. Não existe horizonte. Só uma escuridão espessa, iluminada ocasionalmente por descargas elétricas distantes, como se o próprio planeta estivesse vivo, pulsando energia em seu interior. Agora, a pressão não está apenas ao seu redor. Ela está em você. Cada centímetro sendo esmagado por uma força equivalente a milhões de vezes a pressão da Terra, ao nível do mar. Estruturas inteiras seriam destruídas aqui em segundos. Não importa o material, não importa a tecnologia, tudo cede. Mas o mais perturbador ainda está por vir. Porque, em profundidades ainda maiores, o hidrogênio sofre uma transformação ainda mais extrema. Ele se torna metal. Sim, um metal líquido, conduz eletricidade, se move como um oceano invisível. E é exatamente isso que alimenta o campo magnético de Júpiter, o mais poderoso de todos os planetas do Sistema Solar. Agora pensa nisso por um segundo. Você não está mais caindo através de nuvens. Você está afundando em um oceano metálico, quente, comprimido por forças inimagináveis. Em um ambiente onde até os conceitos básicos da matéria começam a falhar. E o campo magnético aqui não é só forte, ele é violento. Radiação intensa atravessa tudo ao redor. Energia suficiente para fritar eletrônicos instantaneamente, para desintegrar qualquer sistema antes mesmo que ele registre o que está acontecendo. E mesmo assim, você continua descendo, porque ainda não há chão. Esse é o detalhe que desafia a lógica humana. Júpiter não oferece um fim claro. Não existe aquele momento onde você chega. Só existe mais pressão, mais calor, mais densidade, até que,
Em algum ponto impossível de definir com precisão, tudo ao seu redor se torna tão comprimido que a ideia de continuar descendo simplesmente deixa de fazer sentido. E é aqui que a pergunta muda. Não é mais até onde você consegue ir. É em que momento você deixa de existir no processo. E é aqui que tudo se fecha. Porque no fim, Júpiter não é só um planeta difícil de explorar. Ele é um limite. Um lembrete brutal de que existe um ponto onde a natureza simplesmente não negocia. Você começou essa jornada com uma ideia simples: descer, observar, talvez encontrar algo sólido, algo familiar. Mas Júpiter nunca prometeu isso. Desde o início, ele escondeu a verdade mais desconfortável de todas. Nem todo lugar no universo foi feito para ser compreendido da forma que você espera. E talvez seja exatamente isso que torna tudo ainda mais inquietante. Porque quanto mais a ciência avança, mais a gente descobre. E ao mesmo tempo, mais percebe o quanto ainda está longe de realmente entender. Júpiter desafia a lógica. Um mundo sem superfície definida, uma atmosfera que não protege, só destrói. Um interior onde gás vira líquido e líquido vira metal. E mesmo com sondas, cálculos, décadas de estudo, ainda existe um ponto lá dentro que ninguém conseguiu alcançar. Um ponto onde nossas leis, do jeito que conhecemos, começam a falhar na prática. Agora pensa nisso. Se dentro do nosso próprio sistema solar existe algo assim, tão extremo, tão inacessível, tão indiferente à existência de qualquer forma de vida, o que mais pode estar escondido lá fora? Quantos outros mundos seguem regras completamente diferentes, onde a ideia de sobreviver nunca nem foi uma opção? Júpiter não responde essas perguntas. Ele só faz uma coisa melhor. Ele mostra. Mostra que o universo não é feito para ser confortável, não é feito para ser seguro e definitivamente não foi feito pensando em você. E talvez, no meio de tudo isso, exista uma verdade ainda mais desconcertante. Você não precisa sair da Terra para perceber o quão frágil é a ideia de estar vivo. Só precisa olhar para cima e entender o que realmente está te observando de volta.